Fala, meu povo, alegria, alegria, bate-papo com assador hoje. Estão vendo o ambiente já, né? Não tem nada de estúdio, iluminação, aqui é tudo ao vivo e a cores. Nesse ambiente hoje, a gente tem um bate-papo legal, não sei se dá para ouvir o som aí, o galo cantando. Quem já ouviu esse galo cantar já deve imaginar onde é que eu tô. Mas hoje é dia de conversa com o Pitmaster, é isso mesmo, tá vendo, né? Criança aqui que a gente vai falar sobre. Mas chega de enrolação de papo, eu vou chamar o Pitmaster alagoano aqui. E o Siqueira, chega pra cá. Bem-vindo! Valeu, Tiagão. Chega, bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Já sabe, né? Irmão. Cenário de churrasco, de assador, duas cadeirinhas. Do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que é bate-papo. Vamos bater um papo agora. Seja bem-vindo aqui. Quem sabe aqui não seja o futuro quintal, né, da BBQ MCZ, né? Apenas uma garagem, né? Mas como disse que grandes empresas sempre saíram de algumas pequenas garagens, né? Então, quem sabe, né? Vamos aguardar. Então a gente já tem um início de conversa aí, porque a gente tem um público, me permita chamar de público, mas de amigos, né, em comuns, que conhece você do tempo da BBQ MCZ e tem uma boa parcela, que eu acredito que, acho que é a minha leva, que já é você de Pitmaster. Isso. Porque eu só vim conhecer o BBQ MCZ do hambúrguer, agora recente que eu digo assim, há uns 5 anos, Isso. mais ou menos, que é o que a gente se conhece, né? Esse período da pandemia pra cá. Então, pra gente começar, todo o primeiro bloco é aquela. Conta a tua história. Então, pessoal, para quem não me conhece, o Will Siqueira, na verdade o Wilson Moraes de Siqueira, mas muita gente me chama de Will BBQ, eu só de Will. E estamos no segmento aí, né, como BBQ. Aí depois que é feita empresa, né, alguma coisa, você vira o nome da empresa, você atrela o seu nome, né? Então acho que praticamente, eu até pensei depois de tirar o Will Siqueira BBQ do Instagram, mas todo mundo chama de Will BBQ. E estamos nessa caminhada. Então, por onde eu posso começar, Thiago? Falando Eu quero saber assim, Vamos lá. calma, vamos lá. Vamos seguir uma cronologia. Vamos lá. Eu quero saber primeiro como foi que o churrasco entrou na sua vida, assim, tipo, o que você era antes, você pode resumir essa parte, Certo. né? Eu trabalho com X, eu quero saber assim, churrasco, eu comecei a trabalhar com churrasco quando? No seu caso específico, acredito que foi o hambúrguer. Isso. O ponto de partida, né, eu acho que para muitos, né, sempre foi o nosso famoso burger, né? Isso. Então eu tenho assim uma história com hambúrguer que foi o meu primeiro contato ao segmento de churrasco através do hambúrguer. Não tenho na minha família alguém que seja churrasqueiro ou um cozinheiro famoso para ter essa referência. Eu tenho uma tia que cozinha muito bem, tem restaurante de comida caseira, maravilhosamente a comida, o tempero dela. Mas assim, na minha família mesmo, de pai e mãe, eu não tenho assim, vou seguir os passos, né, desse segmento. Entendi. Então eu tenho um amigo, que na verdade foi o cara que me ensinou a fazer o meu primeiro burger. Boa. Então, naquela época, estamos falando da época entre 2016 e 2017, quando aquela leva, não sei se lembra, sou um pouquinho velho, viu, Thiago? Eu vou falar algumas coisas a referência, você vai achar que você é novinho, né? Você se intitula um novinho, mas na época do hambúrguer gourmet, aquela leva, hambúrguer gourmet que... Eu era moleque. Você era molecão, né? Tá certo. Então, assim, a leva da época do hambúrguer gourmet, então tem um amigo, né, o Marco César, esse aí sim é um cara que, eu digo a ele que ele tá perdendo dinheiro porque ele quer, porque tá na área comercial, porém ele cozinha muito bem, cara, comida de boteco, comida caseira. Mas você fala, desculpa interromper aí, já interrompendo, quando você fala da área comercial, você em 2017 também já era da área comercial? Sim, sim. Vamos eu quero saber... Porque você falou do churrasco, mas tipo, a minha vida totalmente profissional, ela foi comercial. Então eu sempre trabalhei com vendas, inclusive esse ano, né, de 2024, finalzinho de 2024, já agora na virada para 2025 foi quando eu realmente saí da área comercial e tô só com churrasco. Mas nessa época, 2016, eu estava como representante de medicamentos, já na área comercial, e esse meu amigo que me ensinou a fazer o primeiro burger, ele também trabalhava na área comercial, mas era da Ambev, trabalhei com bebidas também. Entendi. Então eu rodei um bocado no segmento de varejo, de vendas. Porque quando eu falo assim, dessa sua área, da área de churrasco, aí vamos entender que engloba tudo. Hambúrguer, defumação, churrasco, e aí ao longo do caminho a gente sai destrinchando. Mas eu queria deixar aqui para todo mundo entender, né, quando que o Will Siqueira começou nessa pegada, entendeu? De churrasco. Foi com hambúrguer, então foi desde 2017. 2017 foi o primeiro contato com primeiro hambúrguer. contato. Porém,
ao fazer o primeiro hambúrguer, naquela técnica que muita gente sabia, né? Tem que dar liga na carne. Então, a primeira carne. A carne, olha o blend, olha a carne que foi o primeiro burger. Patinho com cebola ralada para dar liga. E foi feito no forno. Esse foi o meu primeiro burger. Então, para você ter ideia... Não tem esse casa. Não tem esse caso. Na época, era a gourmetização do hambúrguer. Então, o primeiro contato em saber e aprender a fazer um hambúrguer, como fazer maionese também. Uma rodada entre amigos. Mas nada pensando comercialmente. Porém, quando chegou 2019, 17, o período 17, 18 e 19, foi quando eu comecei a procurar o dry. Sim. Porque, assim, dentro do segmento, eu disse, ó, tem uma janela que se pode trabalhar com churrasco, com hambúrguer. Então, na cidade, quem é que tem uma vibe, qual é o cara hoje do momento que está levando essa sacada do churrasco e o hambúrguer que era o principal, somente a pegada de festival. Tá, deixa eu só abrir um parênteses aí, porque eu falei do dry no episódio anterior e agora a gente está falando de novo. Então só para deixar claro, pessoal, o Dry Beef Júnior, ele é o cara do churrasco aqui do estado, ele é um dos pioneiros, né? Isso. Não sei se é o primeiro, o segundo, o terceiro, mas é um dos caras hoje que leva o churrasco. E é o cara que leva o nome do churrasco de Maceió, Alagoas, para outros estados. Isso. Ele que tem um nome, então ele tem um curso aqui. A maioria dos assadores já fizeram esse curso, tem festival, a maioria participa. Então, falar de churrasco e não citar o dry é difícil. É difícil. Você acha que, sei lá, a gente conta nos dedos quem... Mas se bem que, não fiz o curso, mas já participei do festival. Isso, porque o curso e o festival estão no mesmo dia, que é o nome do churrasco aqui. Então, só para vocês entenderem quem é dry, tô aguardando você voltar do seu tour aí com a sua filha para sentar na cadeirinha, viu? A gente bater o papo. Se prepare, que 50 minutos não vai dar não para ele não. Mas vamos lá, então, comecei a procurar, né, as referências para o segmento. E foi quando eu cheguei até o Dry, me indicaram ele na verdade, né, que ele tinha um curso que era o Carnívoros, e o curso que eu vim fazer foi o T3. Você é T5, não é isso? T5, Eu fiz o curso T3 com ele, salvo engano, foi 17 ou foi 18, tô lembrado qual foi o ano do curso. O meu foi 21, foi T5, da pandemia, né? Então T5. praticamente isso, então T3 entre 17 e 18. Porém, continuei estudando, né? Comecei a fazer, não comecei a empreender nessa época. Porém, em 2019... foi quando eu disse, não, por que não começar a fazer um hambúrguer diferente? Fazer testes, né? Que acho que é o que recomenda a todo mundo hoje que pretende fazer algo novo, né? Fazer os testes. E o meu teste foi, por que não fazer um hambúrguer para os amigos? Hamburgada para os amigos. E comecei a vender hambúrguer por encomenda, que aí começa a história da Burger de Quintal. Sim, que foi minha primeira empresa com relação a hambúrguer, que eu comecei a fazer no quintal da minha casa, por isso o nome Burger de Quintal. Você, na verdade, então, desde 2017, você tem um hobby remunerado. Isso, o hobby remunerado. O legítimo hobby remunerado. Pois é. Tinha o plano A, que era a área comercial, e o meu plano B é uma coisa que eu comecei a gostar de fazer, a mexer com churrasco, a mexer com hambúrguer principalmente, e começou a ideia. Aí como funcionava, Tiago, a ideia da Burger de Quintal? Sim. Era um delivery, certo, mas não era um delivery. Por quê? Explica melhor isso aí. Era um delivery por agendamento. Tá. Então, você que é um novinho, eu vou falar um negócio agora, existe hoje várias plataformas para pedido, né? Quarta-feira, 9 da manhã, eu liberava um formulário no Google e o link para que as pessoas acessassem, os clientes, né, meus amigos, e fizessem a sua reserva. Nome, o endereço, a quantidade de burger e tem os sabores que queriam. Então eu conseguia fazer uma linha de... então já aí você já trabalhava com mais de uma opção? Eu trabalhava porque sua escola foi a gourmet, né? Vamos dizer que é a gourmet. Eu comecei com 3 sabores, né? Outra coisa também, uma dica, já anota a dica aí. Quem pretende começar com algum segmento de comida, não precisa ter um cardápio com 300 itens não. O menos é mais, então 2, 3 unidades você testar. Então comecei a testar com 3 burgers e começou a gerar bem. Então eu ficava de quarta-feira até a sexta-feira, anotando, recolhendo os pedidos, fazendo e fazendo assim, agendamento com intervalo de 15 minutos. Começava às 18 horas, então 18 horas já tinha 2 clientes, 18 e 15 mais 2. E como é que você fazia a entrega? Você depois no final disso, como é que aí é o que tá legal, eu não fazia entrega. Meu cliente vinha me buscar fazer a retirada. Só no passado funciona isso. Mas não, nós estamos falando em 2019, estamos em 2025. Vai ter coisa aí, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O porquê e aí o benefício de você. Hoje a gente vê o delivery, eu não sou fã de comida de delivery, para comer em casa.
Eu sou fã de eu ligo e vou buscar. Eu tenho essa, como eu comecei com isso, eu faço dessa forma. Por quê? Eu sei que eu indo buscar, eu vou receber o produto quente. Se ele vai chegar frio na minha casa, vai depender de mim, por onde eu vou, o que é que eu vou fazer. Isso aí, entendeu? isso aí eu já vou discordar de você. Eu gosto de estar na minha casinha Não, e o cara vai trazer. Mas assim, até porque hoje, do local que eu moro, eu tenho muitas opções, É né? porque você é um cara polêmico. Pô. Não, Você vamos deixar isso pra mais da Você é um frente. cara polêmico, Mas- você é um cara que gosta do contra. Mas eu pô. gosto do negócio de qualidade. Então, não que nos delivery não tenha coisa de qualidade, mas assim, eu gosto de comer no meu tempo. Você sabe, você já teve a experiência. Não queira viver, só não queira viver com fome, não é isso? Nossa, vou melhorar. Ó, precisa de patrocinadores e ter uma mesinha que aqui tem que ter um cafezinho para esse homem se acalmar. Pois é, tem que ter café. Se não tiver café. Então, ó, fazia de quarta a sexta-feira a linha de transmissão. Certo, sim, vamos no voltar. caso, né, o formulário, formulário. do Google, com o nome dos clientes, Sim. tudo. E agendava as entregas para o sábado. Então o pessoal vinha buscar aqui em casa. Então, sim, é isso que eu ia falar agora. Então, o quintal do MCZ, O burger de quintal. o burger de quintal, ele era na sua casa. Na minha casa. Sua casa. Entendeu? Então, feito na minha casa, o pessoal vinha buscar os hambúrgueres no horário programado. Acho que a entrega mais próxima, se fosse aqui na região do bairro, eu até conseguia levar de moto, tava com moto na época. Entendi. Porém, o pessoal vinha buscar. Então, eu fazia. Pra quem é de Maceió, onde é que é? Na Gruta de Lourdes aqui. Gruta de Lourdes. Aqui na Gruta, por trás do antigo Hiper, né? Que agora é o Samis Clube. Então, eu conseguia concentrar em 3 dias, quarta, quinta e sexta-feira para o sábado, as entregas em torno de 100, 120, 150 burgers. Então, eu fazia a cada 15 dias. E massa que pegou na época, Você só fazia de cada... só fazia a cada 15 dias. cada 15 não era dias. todo final Não de era semana. todo final de semana. A cada 15 dias. O todo final de semana passou a ser quando chega 2020, né? Que foi a questão da pandemia. Aí já tem uma pegada bem empreendedora, né? Aí você começa a usar gatilhos, né? Isso. Gerar exclusividade, porque o seu hambúrguer só tinha a cada 15 dias. Gera desejo, porque quem comia no sábado não Olha quem tá comia. participando também agora. Tem uns convidados aqui. Daqui para mais tarde eu saio com um na mala do carro. Se ele cantar mais um pouquinho, eu boto ele aqui. Então, e você, né? Porque é bom a gente falar isso de empreender? Porque desde do primeiro episódio, que foi semana passada, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas concordando e outras achando que não, que é balela. Mas assim, apesar de ser MEI, a gente tem CNPJ. Sim, sim. A gente paga todo mês, independente do valor que seja, a gente paga, a gente Sim. tem um custo. E isso entra na precificação do nosso produto final até chegar lá no cliente, né? Então é importante a gente sempre enfatizar isso, porque de alguma forma, como a gente tem a figura do Dry, que enaltece e leva tanto a classe do assador, mas ele sozinho não consegue fazer nada se a gente não acompanhar. Então, cada vez mais quando a gente falar assim, somos empreendedores, somos empresários do ramo do churrasco, a gente não só é um freelance que vai assar, é Sim. só um churrasco. E mesmo que seja, a gente tem equipamento, tem tudo para levar, tem, enfim, né? Tem uns custos, mas é só... Eu gosto de frisar, e sempre que eu tiver essa oportunidade, aproveitando o canal agora aqui, né? De enaltecer, é uma profissão. Não Sim. deixa de ser uma profissão que no final, daqui pro final do nosso bate-papo, a gente vai chegar lá, é o que você vive hoje, vive do churrasco. Verdade. E inclusive você fala de polêmica, né? Existe Ó, N polêmicas. começou. Eu vou só citar uma que aconteceu, você vai lembrar. Final do ano passado, foi no ano retrasado, não lembro. Quando colocaram no grupo lá, alguém tem um churrasqueiro meia boca para indicar? Essa aí Gente, doeu no coração. Gente, todo profissional merece respeito. Então, por mais que seja um assador que esteja começando, alguém que assa... É um cara, pronto, você falou lá com o Michael começou com o quê? Com um espetinho, não foi? Espetinho. O cara é um profissional. Então não existe. Então, bicho, aquilo me doeu. Eu peguei, você viu a raiva que eu peguei? Eu vi. Não, porque o pessoal... E outra coisa, por mais que seja do público classe A, B, C ou D o evento, o cara tem que ser respeitado. Aí o cara joga num grupo de assadores, né? E jogou lá. Ah, não pode ser um assador meia boca, é só pra assar porque a galera é uma pelada, um jogo, uma conversação do racha. Meu amigo, não faça evento não. Isso é pra você chamar um churrasqueiro meia boca, como você tá, a galera chamou, não chame não. Nunca essa pessoa Mas vamos voltar. Vamos voltar, vamos manter o foco. Peraí, deixa eu fazer a cronologia aqui. 2017, burger de quintal, você aprende a fazer um hambúrguer Sim. gourmet,
certo? Aí de 2019, burger de 2017, quintal. 2019, burger de quintal. Isso, Só que tem uma coisa aí que tá faltando você falar que tá atrás da gente aqui. isso. Que A chegada do BBQ. A chegada, exatamente, porque você é bem específico isso, né? Isso. Will Siqueira BBQ. BBQ para você não é só abreviação de churrasco em inglês, americano, né? Isso. Você realmente defende a bandeira, Defende a bandeira. e é essa linha de raciocínio aqui que eu quero seguir agora, falando sobre a sua vida na defumação com relação ao hambúrguer, porque quando se fala em Will, em Maceió, até fora de Maceió mesmo, as pessoas só lhe conhecem por duas coisas. E isso não é ruim, isso é maravilhoso. Mas é referência. Referência, a gente tem referência. As pessoas falam muito de você sobre a defumação, né? Que você levanta a bandeira do American Barbecue aqui no estado, né? E do hambúrguer. Isso. Então dificilmente a galera vai chegar a se dizer, eu preciso de um churrasqueiro, é o Will. Não, eu preciso de um buffet, que hoje você tem um buffet, Sim. né? O Will, mas eu vou chamar o Will porque eu sei que o Will tem defumados. Eu vou fazer uma hamburgada, é o Will. Então assim, acaba a referência. Entendi. Diferente de mim, se o cara diz assim, eu quero um churrasqueiro, vou ligar pro Thiago. Eu quero um defumado, os caras não vão ligar. Os caras não vão ligar pra mim. Vou ligar pro filho. Não vão ligar, você sabe disso. Entendi. Tem um festival, eu preciso de um pitmaster. Só vem pra mim porque eu tenho equipamento, se todo mundo tiver com a agenda, se todo mundo tiver com a agenda lotada, só aí sobrou, aí eu pego. Entendeu? Isso é bom, isso é legal, não tô menosprezando. É como aquela máxima, e você trabalhou nesse meio aí comercial de médicos, né? Do cara do clínico geral e o cara que tem as especialidades. Entendeu? Não quer dizer que o cara só é... Nada contra aquele cara que é versátil e atua, né, em todas as áreas, Mas né, com você relação... atua também. Sim, sim. Se jogar você na parrilha para fazer um churrasco ali, Fazemos, você vai fazer, tudo. vai fazer muito bem, porque até o próprio fogo de chão, né? Qualquer técnica você vai fazer, mas assim, a referência... Mas a praia tá aqui. Aqui é a sua praia, aqui vocês sabem, aqui você é o Medina aqui. Então, aqui é medalha olímpica. Aí, como surgiu o BBQ junto, né, para fazer parte do meu dia a dia hoje, em 2019, como foi aquele boom das hamburguerias gourmets, o hambúrguer artesanal e várias hamburguerias artesanais surgindo, eu cheguei ao ponto, mesmo com um diferencial que era por encomenda, que assim, foi legal, muita gente conta, tanto que eu tenho clientes até hoje dessa época ainda, eu tenho a linha o meu formulário do Google ainda funciona aqui na minha lista de transmissão, os contatos. Aí outra dica, né? Você tem que ter o seu o CRM, né? A gente utiliza muito, que é o seu cadastro, né, com relação à parte médica, mas o CRM do seu cliente, né? Como é que você consegue ter o cadastro hoje, né? Você consegue ter um cadastro de dados hoje dos contatos. Para toda empresa hoje comercial, o bem mais valioso da empresa, Thiago, não é o produto, não. É o seu cadastro de clientes. Então, o primeiro contato de cliente anota, se o cara comprou 2, 3 vezes, já começa a pedir um feedback. Começa a ter um histórico, né? Faz um CRMzinho do históricozinho dos seus clientes. A memória, para ser mais específico, sim. Começa a criar a sua memória empresarial. É verdade. E em 2019, quando eu vi que muita gente estava fazendo hambúrguer, vários amigos no apartamento, fazendo um pequeno delíriozinho para vender para condomínio, aí eu disse, eu preciso ter alguma coisa como diferencial. Então eu me lembro como hoje, dia 31 de outubro de 2019, eu estava em Correntes, Pernambuco, na casa do meu sogro, aniversário da minha filha. E eu com isso na cabeça pensando o que fazer diferente com relação ao hambúrguer. Comecei a pesquisar, aí caí logo num vídeo de Bruno Salomão fazendo hambúrguer defumado. Bom de verdade. Aí o que é isso? O que é um smoker? O que é um pit? E comecei a pesquisar. Aí foi quando deu aquele start, eu preciso ter um negócio desse, fazer hambúrguer defumado, que aí nessa noite, após esse primeiro contato, comecei a assistir alguns vídeos, eu disse, eu preciso fazer um curso desse. Onde é que vai ter um curso? Aí foi quando eu cheguei que no dia que eu estava vendo lá, que bateu interesse pela defumação, sobre equipamento, estava em Caruaru fazendo um curso de defumação com o pessoal lá, com o Abner do Churra do Rei, foi o Panhoca. Eu disse, ferrou. Logo hoje que eu descobri a defumação e quero fazer, eu não tenho como botar no curso. Então perdi de fazer ter esse primeiro contato, né, presencial, mas aí cada dia mais pesquisando, acho que aí foi quando eu descobri o vídeo do Salomão. Mas em 2019 você fez esse curso presencial? Não fiz. Eu não fiz curso presencial. Mas você chegou a comprar algum equipamento?
depois da pesquisa, eu disse, eu preciso de um equipamento desse, mas como eu vou operar o equipamento sem ter um curso? Aí foi quando eu comecei a ver os estudos. Então, Certo. assim, aí a gente falou de Salomão, que o canal dele, né, o Cansei de Ser Chefe, eu acho que para todo mundo que tem no segmento do churrasco, sabe quem é esse cara e viu as aulas, os vídeos dele, como também da própria galera da própria Arte Mil, porque tem as duas principais equipes, né, de defumação, as empresas e os pitmasters que começavam a gerar conteúdo naquela época. Então a gente tinha um pessoal da Kings, tinha um pessoal da Arte Mil, então comecei a buscar o equipamento. Aí vem aquela dúvida: qual equipamento comprar? O que comprar? Quando vira janeiro de 2020, é lançado o T6. Então não comprei no lançamento, mas acho que fevereiro, foi março, não lembro o mês exato, eu fiz a compra do meu primeiro equipamento, foi o T6, que foi o Megatron. T6, um pitzinho, não é o pit table, né? Foi o primeiro pit table da Arte Mil, um pitzinho que ele é 3 em 1. Mas, né, até para fazer propaganda do equipamento. Eu acho que dá uns 50 do tamanho para chegar. Rapaz, é um forninho, a coisa mais linda, quadradinho. Então ele é defumador, ele é uma parrilha, pode ser um abafo, né? Como todo mundo fala, a gente faz defumação. Eita, faz o que aí, costela? É costela do bafo, é? É. Um amigo meu amigo barbeiro, vai começar a rir se ele for assistir esse episódio, quando ele sabe o que é que eu digo quando o cara fala, é costela do bafo, ele já sabe qual é a resposta. Então comecei, chegou o equipamento. Tá, mas peraí, vamos lá. Aí você comprou o equipamento em 2020. Você começou a estudar em 2019, que foi aquele boom online, né? Sim. Só que ninguém sabia a loucura que ia ser o mundo, que a gente não precisa entrar em detalhes de 2020. Aí em 2020 você compra o seu equipamento. Isso. De defumação. Isso. Mas você para de fazer hambúrguer ou você continua fazendo hambúrguer? Eu comprei o equipamento pensando no hambúrguer. Certo. Por mais que eu estivesse procurando saber como fazer a costelinha, como fazer o brisket, isso não era, a intenção para mim era o que eu posso fazer diferente do burger. Você tem um plus, né? Isso. Porque ó, você falando isso aí, ó, a gente está falando de 2019, quando você já explodiu a cabeça assim para trazer um diferencial vindo daquela máxima do hambúrguer gourmet, né? Então Isso. você já chegou com uma coisa que assim, hambúrguer defumado não é americano. Sim. Não é americano, mas assim, o brasileiro com equipamento americano ia costumar a ganhar. O hambúrguer em si é americano. Sim. Mas o hambúrguer defumado não é. Eles não fazem, né? Não fazem, né? E no Brasil a gente começou a fazer, né? E aí você já tinha essa mentalidade de trazer um hambúrguer defumado. E ele é tão novo que a gente está em 2025 e comercialmente a gente só tem hoje em 3 lugares. Porque até então a gente só comia hambúrguer defumado quando você participava dos festivais e levantava a bandeira, a galera dando porrada, não, grelha. E você defumado. Então a gente só sabia o que era hambúrguer defumado de festival. Então quando eu conversava com os amigos, você precisa comer um hambúrguer defumado, cara, não sei o que é, onde é que vende, não sei o que, fumaça, não tinha. Só que assim, se lá em 2020 já se discutia uma novidade, a gente só tem 5 anos depois, pelo menos aqui em Maceió, né, na nossa terrinha, 5 anos depois a gente tem um verdadeiros, os 3 hambúrgueres defumados comercial, né? Que você tem delivery hoje e tem mais 2 colegas que também tem delivery e um tem delivery em casa. Isso. Porque tem algumas hamburguerias que acho que antes, eu vou dizer assim, antes de você ou antes da gente, que até se intitula, né? Hamburgueria, BBQ e tal, mas não é defumado. Não é defumado. Eu recebi ligações recentes de alguns donos de hamburgueria, saber se eu consigo fornecer para eles, porque ele usa fumaça líquida na composição do blend. Então, assim, é defumado, não é. Usar fumaça líquida não é defumação, mas dá o gosto de defumado, dá, mas eu não comeria. Daqui a pouco eu até vou pedir esse favor para você explicar, né? Vai sair uma galinhada defumada. Ah, vai. Enquanto a gente vai conversando, eu vou alimentar o pit porque tá funcionando, tá? Tá. Então, pode falar, faça a pergunta que eu respondo. O bate-papo é assim, não é ao vivo, o estúdio é num ambiente de trabalho, né? Esse em especial tá em operação, mas sobre o hambúrguer ainda, né, Will? Isso. Sobre o hambúrguer ainda hoje, quem tiver a curiosidade e quiser comer um hambúrguer defumado, tá muito mais fácil. Isso mesmo. Para eu comer, ou eu comia em festival, quando você fazia, ou quando eu comprei meu equipamento também, eu fazia em casa para comer mesmo, assim.
Nesse tem. período, Thiago, você falou bem dos festivais, aquela primeira paixão. Eu lembro uma vez que você falou pro Marquinhos que o seu encanto pela defumação pro pitch foi quando você foi pro seu curso, você viu o pitch, O do o do Marquinhos. Marquinhos. O mesmo Eu tenho um vídeo encanto, até hoje. o mesmo encanto que eu tive foi o que você teve quando viu o pitch em operação. Porque o primeiro pitch que chegou em Maceió foi dos nossos amigos James, Vlad e do Thiago Dantas. Thiago Dantas. Que era a Duken, se eu não me engano o nome da empresa. E o pitch estava no curso T3. Aquele pitch vermelho, a coisa mais linda lá. Foi um Kings, um 28 da Kings. 28, lotado de costelinha suína. E lembro que nessa época que eu comecei a fazer os hambúrgueres, eu queria fazer o defumado e para poder experimentar o James até defumou alguns para mim. Mas o James não chegou a vender hambúrguer. Fez um evento, mas foi um dos caras que começaram com o BBQ aqui em Maceió. Foi esse trio, né? Dentro de Maceió foram os 3 que começaram. Hambúrguer a gente pode falar sem medo mesmo assim que 2025 está sendo o boom do hambúrguer. Do hambúrguer defumado em Maceió. Não quero menosprezar, não quero tirar o mérito das hamburguerias no passado que fazem com fumaça líquida, né? Porque assim, na gastronomia, você junta um ingrediente, junta o outro, você pode falar o que quiser. Mas para quem entende mesmo, para quem tem aquele respeito pela cozinha clássica, porque para defumar você precisa de um equipamento específico, você precisa de um além específico, você precisa de uma técnica específica. Os insumos necessários, né, que são fundamentais para você fazer. Tudo específico, né? O que a gente faz aqui no Brasil até tem aquela máxima, né? Do American Brazilian Barbecue, né? Porque a gente tem cortes brasileiros que a gente utiliza o equipamento da defumação. Isso, que lá nos Estados Unidos não tem, né, os cortes brasileiros que eles utilizam. Apesar que já mudou também, porque tipo há 5 anos atrás, cupim defumado. Eles não trabalham com cupim defumado lá. Isso. Tipo, os brasileiros que foram competir esse ano, os caras ano passado fizeram e esse ano também. Já alguns cortes brasileiros lá no BBQ, né? A picanha, os caras fizeram picanha, o espetinho de picanha com. Foi picanha Super Tough, se eu não me engano, que foi com camarão, tal. E a famosa rabada, a rabada da gente. Você já viu rabada defumada? Já fizeram lá aqui, um prato praticamente aqui brasileiro e dos Estados Unidos, os pessoal já estão fazendo. Isso, perfeito. Nas competições. A gente até tem um corte muito semelhante, mas não é o mesmo corte tecnicamente dito que é o brisket, do peito, né? Isso. O próprio corte do peito lá é diferente do peito daqui. Porém, ambos são peito e a gente faz o brisket. Mas a gente nunca vai ter assim o sabor idêntico ao brisket de lá, coisa porque... O que muda é a questão do corte, né? Não é nem o corte. Destacando o brisket, a gente fala porque o brisket é o peito. Em inglês é o peito bovino. Sim. Que nós temos, porém, o que é que acontece? A qualidade do gado lá é superior. Então, assim, hoje a gente vê o padrão das carnes aqui, nós temos muita carne boa. Mas hoje, graças a Deus... E o boom do American Barbecue, hoje você vai no supermercado, você encontra uma peça de carne com o nome brisket. Você não tinha, lá aqui no supermercado é peito. Hoje, entendeu? Graças a Deus, tira até o boné, a gente tem muita carne boa. Tem muita carne boa. Tem muita carne boa. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, o equipamento foi voltado pro burger. Pro burger. Comecei a fazer hambúrguer defumado. Vamos dizer que entra... Eu já vou um pouquinho mais além. Onde é que entra, assim... Eu entendi que você estudou de 2019 para o hambúrguer. Apesar de você ter estudado brisket, cumpi, frango, enfim, os cortes americanos e brasileiros defumados, mas a sua ideia inicial foi sempre focada no hambúrguer. Isso. Só que qual foi o momento assim que virou a chave, que disse assim, cara, eu amo hambúrguer, eu vou continuar com hambúrguer aqui, eu não vou abandonar, mas eu vou me dedicar de corpo e alma no American Barbecue. Qual foi essa mudança de chave, assim? Quando eu comecei a fazer os testes, eu estava já fazendo os hambúrgueres comercialmente, defumado, e fazendo os testes com os cortes de frango. Certo. Wings, lollipop, o próprio frango defumado. Cortes baratos, para o pessoal já se experimentar. Asinha, coxinha, coxa, traduzindo. E o meio frango, né? O frango mas inteiro. Mas eu não sou bom no inglês não, porque só sei isso, né? O frango na cerveja, né? Que é o bacon chicken, né? Que é o frango sentado numa lata de cerveja. Isso. Onde a gente aproveita e assim, com a temperatura, né? Ela acaba exalando, né? O cheiro da cevada, de tudo. Sai evaporando a cerveja. O próprio malte, né? A gente usar muito uma cerveja bem maltada para pegar um pouco do sabor. E ficava sensacional. Então, eu comecei no BBQ mesmo, já pela Burgueria Quintal. Foi quando eu tive a ideia, que vem que na época eu acho que só 2 ou 3 pessoas faziam no Brasil, que era o defumado embalado a vácuo
graças ao boom Muito assim, polêmico isso, mas... da pandemia. Porque assim, o que é o embalado a vácuo, né? A gente não está falando da técnica de sous vide, né? Que é a produção sim. que o pessoal defuma um pouco, bota no vácuo e termina com no circulador, né? Isso. Que você programa tudo. Não vamos entrar nesse quesito Não, para não, polemizar, não. Pula É isso, bom, pula isso. funciona. Porém, a técnica, eu utilizo a técnica hoje, né? Do American Barbecue, com as raízes texanas, tentar fazer o mais parecido com o que o pessoal faz. Todo o processo da carne in natura à carne pronta para consumo, porém resfriava, que faço até hoje, eu resfrio, embalo a vácuo, faço as porções, né, embalo a vácuo Pera e aí, vendo ele vamos pronto. lá, devagar. Você defuma, esfria, refrigera, porciona, embala e vende a vácuo congelado pronto que é uma para coisa que você consumo. faz até hoje. É o que eu faço até hoje. Certo. Que foi quando aí responde a sua pergunta sobre quando eu quero saber o a boom introdução assim. do BBQ. Isso. Costelinha suína junto com os petiscos de frango e asinha foram o boom, foram os 3 primeiros cortes. Porque com o hambúrguer foi meio que você deu uma pausa, mas Eu assim, dei uma pausa. a oportunidade que aparecesse, você tava ali. Sim. Mas assim, o seu forte começou a ser, na verdade, defumação. Porque aí também a gente entra na quantidade de festivais que a gente teve aqui em Maceió. Do passado. Pois é. Porque a gente só tinha o Dry, que fazia concurso carnívoros, né? Porque ele faz o curso e no outro dia é um festival. Beleza, aí depois começou a chegar Festival de São Paulo, Isso. festival... A gente teve um ano legal, 2022. De 22 e 23. De 22 e 23 a gente teve, foi bem legal. Ano passado deu uma diminuída e esse ano praticamente a gente já tá... ano passado diminuiu bastante, esse ano, meu Deus do céu. Aguardando aqui. Aguardando, Venham para Lagoas, pelo amor de Deus, estamos precisando. Dry, solta a carta. E assim, os principais cortes foram esses, embalado a vácuo. Até hoje eu não tenho, o pessoal me cobra bastante, né? Ah, porque você não faz o produto quente para a gente consumir local? Não tem local fixo. Hoje eu trabalho a interação da entrega. Tanto que a minha linha de produtos hoje, que começou nos defumados a vácuo, ele começou com hambúrguer de quintal, tinha o selo com hambúrguer de quintal, o nome do corte, entendeu? Tudo certinho, embaladinho, as peças de costelinha. Então assim, a costelinha, eu acho que todo mundo que começou com BBQ, começou com um corte específico, que é o que todo mundo gosta. Quem não gosta da costelinha suína hoje, né, defumada? Lembra logo o restaurante do Canguru, né? Então a sacada é essa. Então a gente começou a trabalhar com esses defumados, Thiago, e fomos conquistando o paladar do 100% defumado, entendeu? Do pessoal começar. Então, assim, comecei a ter produtos defumados, o pessoal, pô, hoje eu gero uma demanda. Muitos clientes falam, tu vai ter wings? Quando é que vai ter lollipop? Peguei tanto, assim, eu fiz tanto. Os festivais mesmo, quantas lollipop tinha que fazer para poder... Só pra você ter ideia, né, quem não sabe o que é lollipop, é você pegar uma coxa de frango, cortar a canela dela, deixar só o osso limpinho, né? E a gente defumar e a gente dar um banho no molho barbecue. É uma delícia, mas é trabalhoso. Hoje a gente deixa para o nosso amigo Poucas ideias. Nosso amigo Poucas, que ele que é o Chicken Man, como ele fala. Tô esperando ele aí, a agenda do homem tá... Para poder... É absurdo, mas vamos lá. Então quer dizer que... Então eu posso dizer que o momento que você veio para a defumação foi quando começou a aparecer esses festivais? Sim. Começou a enfatizar mais porque a gente foi uma vitrine para mostrar o que a gente estava fazendo, né, o BBQ. Então, a pausa do hambúrguer, você falou, eu dei a pausa pós-pandemia porque voltou a flexibilização, né? O pessoal começou a sair de casa. E assim, 2020, começou um pouco antes, né? 2018, 2019, já a movimentação da defumação no Brasil, mas eu acredito mesmo que de 2020 a 23, eu acho que foi o boom da defumação. Sim. Não estou dizendo que ela morreu, que ela não presta. Não, tanto mas eu estou dizendo assim, que nunca foi se vendeu o boom... tanto, nunca se vendeu tanto. Acho que no primeiro ano do período da pandemia mesmo, eu tenho amigos de alguns estados que tenho contato até hoje, e tem um caso bem interessante em um estado aí, eu não vou citar o nome para não ficar... Sim. Mas teve um estado aí que o rapaz resolveu empreender no período da pandemia com equipamento, que ele comprou 4 equipamentos, botou um em cada ponto da cidade. Sim. Porque girou bastante. Só que é aquele negócio, defumação, ou você ama ou você odeia. Tem essa máxima. Porque a gente, para você não fazer, vamos gerar uma polêmicazinha, para você não fazer uma carne de panela dentro do equipamento. Não ria não ria, faça igual Siqueira, não ria não. Então, hoje, por que a gente fala isso, pessoal?
eu sou chato e digo que defendo a bandeira do BBQ, porque assim, eu faço o meu processo, né, do início ao fim, o mais aproximado e sim. artesanal possível. Não adianta eu pegar, eu tô aqui com o equipamento defumando cupim e brisket. Eu não vou dar uma hora de fumaça numa peça de brisket de 3, 4 quilos e vou embalar para cozinhar ela e dizer que é um brisket defumado. Entendeu? Pegou fumaça, pegou. Há quem diga que não, há quem sim, não quero polemizar. Mas eu não consigo hoje, entendeu? Fazer dessa forma. E a gente vê muita carne hoje aí que o pessoal diz que é defumada, mas o cara não faz, não respeita um processo. Eu demorei, eu tenho um pouco também desse pensamento, mas eu queria entender o porquê, e aí eu fiz muita pesquisa, e estudando e conversando, e aproveitando as oportunidades da gente viajando, conversando com pessoas diferentes também, é que assim, é óbvio, tava sempre assim na cara, escancarado pelo menos para mim, eu nunca tinha prestado atenção, mas é aquilo, o American Barbecue, o churrasco brasileiro, melhor dizendo, é gosto de brasa. Isso. Carvão, botou lá, aquele brasa, sabe, aquele gostosinho que quando você come a carne, você diz, isso é churrasco. Churrasco. Você O comeu... fogo de chão, você leva uma fumaça indireta, dá um gosto diferente, você sabe diferenciar uma costela fogo de chão para uma costela... Isso, mas mesmo você pegar no fogo de chão, quando você morder aquela costela ali, ou o que for, você vai dizer, é churrasco. Porque o nosso churrasco, ele é muito fácil. Isso. O paladar dele é muito simples, assim, é o que a gente está acostumado. Básico, né? Carne e sal. E aí quando a gente vem para cá, para a defumação, a gente tem tempero. Isso. Um mix de temperos. E a gente tem o principal, a fumaça. Sim. E aí, também é o tempero. É o principal tempero hoje, né? Mas para quem tá com paladar de brasa, de comer assim, quando come, vai dizer, gosto de fumaça. É. Por isso que ou ama ou odeia. E até mesmo, quando eu falei do ama e odeia, assim, para o próprio processo de poder produzir também. Porque nessa época da pandemia, muita gente viu a própria rede social hoje mostrava o quanto você poderia estar aprimorando no seu, né? Tá incrementando no seu negócio e vendendo. E tem gente fazendo até hoje. Porém, quem conseguiu empreender e levou a sério, tá até hoje. Mas muitos que começaram... tiveram que parar. Eu tenho uma visão polêmica também sobre isso, assim, eu discordo um bocado, porque para mim é bem claro que a defumação não é que ela vai acabar, sim, mas ela deu aquela máxima dela, né? Todo mundo comprou. Aquela curva, né? Tudo na vida é uma curva, né? Você dá o pico, depois vem a queda. Todo mundo comprou equipamento, todo mundo fez, e aí os poucos que souberam utilizar o equipamento além do que ele é feito, porque você acabou de dizer aí, e eu concordo também, a fumaça também é um tempero. Então eu não preciso só defumar carne. Não. Tem tanta coisa. Você faz um pudim defumado, fica um absurdo. Legumes defumados. Você fazer um molho para pizza, para salada, tudo. Assim, tem um leque. Não precisa bater no peito e dizer que só é para carne. Não. É a mesma coisa. É um equipamento americano que a gente utiliza em cortes brasileiros. Então por que não expandir? Né? Só que aí a gente tem, em contrapartida, a gente tem a dificuldade da lenha. Sim. No nosso estado específico, a gente não tem fácil acesso à lenha. A gente já sofre porque tipo, o carvão que a gente tem não é um carvão de qualidade. A gente já sofre, já começa aí, já começa o carvão. Então a gente já pega um equipamento, não você mais, que aí eu vou deixar você para falar, mas por exemplo, eu e os outros, que não é errado, mas é o método que a gente utiliza, que a gente bota carvão para temperatura e a fumaça para dar sabor. Hoje você trabalha só com lenha. Só com lenha, a sua lenha é sabor e defumação, você está mais fiel ao texano ainda, e até o seu equipamento está mais fiel ainda do que é lá, porque é fluxo direto, né? Isso. Mas isso não é que eu estou dizendo que quem tem e o outro lá não presta, não funciona. Não, isso aí é estilo de negócio. Você está sendo o mais fiel possível ao texano. Por isso que eu digo que você aqui, e principalmente aqui em Maceió, né? Não vou dizer Nordeste, porque aí são 9 estados. É estado pra porra. Mas aqui em Maceió específico, você é o cara que levanta a bandeira 100%. É o mais fiel que tem possível. Eu mantenho hoje essa vibe do artesanal, por assim dizer, né? Do raiz, né? Do BBQ, com a fonte realmente aí, a base. Hoje, tanto que a conquista foi o próprio Lampião, que é um produto, que é um equipamento hoje texano, né? E é um projeto texano. E também é importante frisar que, assim, até reflete nos nossos orçamentos para buffet,
e tudo, que não é um equipamento barato, Sim. já começa por aí, é um equipamento muito caro quando você vai para esse mundo do churrasco. Pronto, vamos queimar uma carninha, o churrasqueiro meia boca. O churrasqueiro meia boca não tem, o churrasqueiro mais ou menos não Pois tem é. isso aqui, não vai investir. Ah, é porque eu não quero defumar. Tá, tudo bem, mas se quiser, não vai investir. O Verdade. meia boca não vai. Não vai. Pode ter o dinheiro que for, ele não vai. Né? Porque assim, aqui você não precisa só comprar, tem um dinheiro comprar. Você tem que comprar, você tem que investir em curso. Se não quiser investir em curso, você investe em consultoria. Verdade. Se quiser encurtar, entendeu? Então, assim, das técnicas do churrasco que nós temos, né? Eu acho que aqui é a mais específica, é a mais científica. Ou seja, você precisa saber. Cada carne tem um tipo de temperatura, cada carne tem um tempo, cada tem um tempero específico. Então, assim, eu acho algo complexo, acho massa, eu tenho equipamento, assim, mas tem que ter amor. Verdade. Então, assim, Tem que ou ter você amor. ama ou você odeia por causa disso, porque requer tempo, você tem que ter paciência. Demora Então, pra defumação ficar... e fogo de chão não é para preguiçoso. Vixe, meu Desculpa Deus. para quem gosta de uma. É assim, tem até um vídeo, né, que virou meme aí, que é até aquele cara, não esqueci o nome dele, que ele fala que churrasco não é para quem tem pressa, né? É, Então é para você é celebração, é você juntar os amigos e conversar. Então você bota uma costela fogo de chão, você vai esperar ali 10 horas, 12 horas para ela começar a realmente ter aquele gosto raiz de fogo de chão, né? Então provavelmente existe as técnicas hoje, né, de Hot Fest, você consegue acelerar os processos, a gente faz muito isso em alguns eventos. Isso. Porém o gostoso é a celebração, né, de você estar com os amigos no churrasco. Então sem pressa. E a defumação, quem tem pressa, compra vai fazer grelha, vai fazer parrilha. Porque, às vezes, você pensa que tá um negócio legal e não fica, tá? Eu digo isso porque hoje tá aqui. Teve um atraso devido ao dia de ontem, que foi o dia do hambúrguer, então teve uma produção muito grande. sim. Então, amanheci daquele jeito, né? Que a gente fica pós-evento, praticamente. E assim, comecei minha produção hoje, meio-dia. A hora que eu vou terminar aqui, eu não sei. Vai lá para 7, 8, 9 horas da noite. Tem que gostar. E tem que gostar. Eu passo meu dia aqui, aí o melhor é tudo. Vem a refrigeração amanhã, quando dar sequência ao trabalho, que é porcionar. Então, muita gente comprou equipamento, e embalar a vácuo, né, também. Pois é, embalar a vácuo, porcionar, pesar. É mais um processo. Pois é. E muita gente naquela época, na pós-pandemia, na pandemia, pegou essa brecha, não, eu tenho como dar um up no meu negócio. Porém, muita gente não conseguiu se manter. Os poucos que continuaram, tem um equipamento, faz uma coisa diferente, e o pessoal abriu as famosas smoke house americanas dentro das cidades. Aqui hoje, a mais aproximada, né, a gente tem assim, que vem do defumado hoje, né, que é o Marquinho, Carcará, que tem, assim, não é uma smoke house. Episódio 3. Não é uma smoke house, mas ele é uma galeteria com defumado, de frango defumado, com cortes defumados, sanduíches defumados que ele colocou agora. Mas vamos lá. A gente só está crescendo. Estamos chegando perto do nosso fim, porque se deixar a gente se perde aqui, é muito assunto, mas tem problema, tem que fazer outro episódio. Mas vamos lá, vamos fazer a cronologia para a gente tentar fechar legal aqui. Você inicia no hambúrguer, dá uma pausa no hambúrguer, vai para o defumado. Sim. Nos festivais, você mergulha nos festivais, só que tem uma novidade, na verdade, não é uma novidade porque muita gente já sabe, porém algumas pessoas ainda não sabem, que é hoje você tem o seu buffet. Me fala aí dessa sua introdução no buffet, nesse seu mundo, porque assim, o buffet, eu particularmente enxergo, eu olho para ele assim, num mundo complexo, assim. Não é fácil. Não é fácil, e desde a época, acho que você falou, nós nos conhecemos em 2021. 21. Aí quando veio os festivais. E por acompanhar e estudar bastante a defumação, ver os festivais americanos, ver os festivais do Brasil afora, eu me preparei praticamente 100% para festivais. Sim. Tanto que a gente não falou do Megatron, mas não falou da Carlota Joaquim. Não falou, né? Da Carlota. A Carlota tá com o Michael, né? Que foi o meu primeiro kit de carretinha, que em 2022 foi quando eu comprei. Do Lampião. Então fiquei com o T6, né, que tem até hoje, fiquei com a Carlota, foi meu primeiro pitch para estar andando para eventos e festivais, que foi nessa levada que nos conhecemos. Então Carnivoria, Carnívoros, todos os eventos, Nômades. Então assim, foi um equipamento que eu comecei a circular bastante, rancho também, temos eventos do rancho que a gente faz até hoje. Então, com o pitch de carretinha, sensacional, indo para os interiores, fazendo hambúrguer, até evento que eu fiz fora também, só com hamburgada também, o hambúrguer sempre esteve presente. Porém, quando vem esses festivais, a minha preocupação, o que acontecia final de ano? Faz evento? Eu tô afim não, passava para Tiago.
passava para Michael Verdade. as indicações. Então, hoje, na verdade, ano passado, 2024, foi o ano que eu disse, não, eu não posso ficar somente com festivais, porque os festivais praticamente na cidade pararam. Então, toda a minha estrutura era para festival, e mesmo assim eu ainda perdi alguns eventos porque não tenho a estrutura para buffet. Isso. Mas agora veio a BBQ MCZ, né, da mudança na migração, quando chegou a Carlota, e foi quando eu mergulhei 100% no churrasco, eu deixei de ser burger de quintal e migrei para BBQ MCZ. Tá. Eu vou te dar 1 minuto para tu falar, vou te dar esse desafio, para te dar 1 minuto aí para tu falar dessa tua transição de ser comercial e churrasco, e agora ia ser só ser churrasco. Então, vida comercial até outubro de 2024, onde eu estava tudo paralelo, plano A e plano B. Tudo que eu fiz um processo de imigração, né? Eu me programei para estudar e investir nesse período, para poder ter os equipamentos necessários para tocar o meu plano B se um dia o plano A falhasse. Foi o que aconteceu. Não era o programado, teria um prazo a mais, até eu conquistar outras coisas, mas quando veio, é o que a gente tinha conversado, né? A gente tem a segurança de um e fica brincando com o outro. Então, comercialmente, minha vida comercial parou, entre aspas, assim, de ser CLT, vamos botar assim. Deixei de ser CLT em outubro. Vai pegar. Em outubro. Em novembro, né? Em novembro de 2024, foi pós o evento do Nômades, né? Eu deixei de ser CLT e foi quando eu abracei os buffets, mas com a pegada de evento, entendeu? Então, como assim, buffet pegada de evento? O cara quer fazer uma festa com fraternização, montava a estação de churrasco como um festival. Isso. Sem ser na pegada como o Michael faz hoje, né? Que é aquele buffet maravilhoso, com as mesas postas. Sim. Então, o meu buffet, inicialmente, ele estava partindo dessa forma, como festival. Leva o lampião, levar as mesas, investimento com tenda, com tudo, monto a verdadeira barraquinha, entendeu? Do churrasco para fazer no evento. E totalmente open, ou até mesmo estações de venda, que a gente tem feito alguns eventos dessa forma. Isso. E já tem agora para o mês de junho, agora alguns eventos de estação de venda também, no período de São João. Então, assim, a minha migração foi CLT até 2024, e agora eu estou com a BBQ MCZ, tanto com buffet, quanto também com o delivery, que nós startamos agora, né? Estamos de volta com os hambúrgueres. Então hoje, se quem quiser agora contratar o Will para o buffet, para fazer o seu almoço, para fazer a sua janta, ou tem a sua empresa que vai fazer um evento e quer colocar uma estação, pode contar com você. Pode contar comigo. Não só para hambúrguer, mas com parrilha. Entra a defumação, o buffet hoje ele está completo. Como todo mundo faz, com o próprio Michael. Eu só não tenho o fogo de chão. Mas parrilha, eu coloco os hambúrgueres, coloco os defumados também. Peguei bastante o ano passado, buffets para 30, 40, 50 pessoas. Mas fiz também um evento, a gente já muda a proposta quando o evento passa de 60 convidados, né, pessoas no evento, a gente monta a estação de churrasco realmente, e fica bem legal. Então eu fiz evento para 120 pessoas e fiz os pequenos eventos para 30, 40 e 50 pessoas também. Para você ver, né, que aquela conversa aqui a gente sempre fica conversando, de plano A, plano B, mas o mercado dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Porque tipo, a sua proposta é totalmente diferente das outras, dos outros colegas que a gente tem. Entendeu? Até de mim mesmo, porque, vamos pegar o Michel que foi do primeiro episódio. O Michel investe hoje muito nos acompanhamentos. Isso. Então ele é como se fosse um buffet tradicional. Com churrasco. Né? Só que as proteínas, o show das proteínas é o churrasco. Espetáculo dele é o espetáculo. O espetáculo dele é o churrasco. Carrossel, todos os equipamentos. Entendeu? Hoje, o que eu posso para um evento grande oferecer é a estrutura com pit, parrilha, né? Montar a tenda. E assim, até já passei a fazer algumas mesas, né? A gente monta o buffet para que a ideia é como fosse um self-service. O convidado ele vai servir os acompanhamentos e estamos no final com as carnes, fazendo o corte, entregando a carne no ponto que ele quer, se quer bem passado, mal passado. Ou seja, estamos muito bem servidos de churrasco também, galera. E assim, com a experiência do próprio defumado também, né? Tipo, o evento de sábado agora, tem o próximo... Só que tem mais uma novidade, eu quero que você fale de mais uma coisa. Certo. A gente falou... Começou hambúrguer, parroz hambúrguer, tudinho. O hambúrguer voltou de novo agora. Isso. E aí ele voltou, eu ouso a dizer, pelo pouco que eu lhe conheço, que eu acredito que o hambúrguer voltou mais forte do que era antes. E justamente está trazendo esse sentimento e essa vontade assim, agora o quintal sai.
Pois é, como falei, o hambúrguer sempre Não, presente. não gagueje não, pode falar. Estamos aí, voltamos a ativar, né, o delivery. Agora sim está como delivery. Estou ficando 3 dias. No final de semana, é sexta, sábado e domingo. O episódio vai para segunda-feira, né? Segunda-feira, às 6h15. Pois é, quarta, ontem no caso, dia 28, né, nós Foi o dia do fizemos, foi o hambúrguer. dia do hambúrguer, então foi um pontapé, né? Foi uma louca, até fiquei puto, né? Você viu, né? Que eu dei uma surtada e fiz uma promoção e assim, deu muito bom. A gente já tem rodado, eu acho que eu voltei fazer o delivery com a mesma proposta inicialmente da Burger de Quintal, né? Por Sim. encomenda, mas agora sim, estamos com um sistema que você pode ligar no período que vai ficar aberto de 18 até as 22 horas, fazer o pedido, tem moto-entrega, você pode fazer a retirada também. Então, O hambúrguer para quem tá assistindo, está de volta. para quem tá assistindo aí, e pô, esses caras falaram 40 minutos de hambúrguer, eu quero comer esse hambúrguer. Onde é que ele acha esse hambúrguer? Hoje, no Instagram, né? No meu Instagram pessoal e no da BBQMCZ tem um link. Fala o nome que eu vou deixar aqui escrito, mas fala o nome aí. da BBQ, esse é o meu pessoal, que na verdade é o que eu mais movimento, né? O Isher, a produção, acompanhando o meu dia a dia com relação à produção, a novidades e aos próprios festivais também. E a página da BBQMCZ, que na bio dos dois Instagrams tem um link que vai diretamente para a página, né, do aplicativo que nós estamos hoje fazendo, compilando todos os pedidos. Lá você consegue já fazer o pedido, fazer o pagamento, tem estoque disponível. Consegue falar com a gente também pelo chatbox, que acontece à noite. Alguns clientes já têm o telefone também, que é no próprio WhatsApp, né, para o pedido, que ele está vinculado ao sistema, que ele só funciona das 18 às 22. Todo final de semana ou só de 15 em 15, igual no passado? Agora está todo final de semana, sexta, sábado e domingo. E caso venha algum sábado ou algum dia que não vai funcionar, tá é buffet ou festival, mas vamos estar sempre comunicando até montar a equipe 100% e que ele fique... E ter as duas operações. As duas operações funcionam normalmente. Sábado mesmo eu tenho um evento, de 10 até 3 da tarde, mas à noite vai estar funcionando. Vai estar funcionando. Sábado e domingo, normal. Também. Então é isso aí, galera. Nesse bate-papo com o assador, a gente tinha muita história. Teve alguns assuntos que a gente não... A gente conversou no off, não conversou aqui. Teve assuntos que a gente nem trouxe pra cá, mas depois dessa temporada... Vamos marcar a segunda, parte 2. Parte 2, porque tem muita coisa aí. Tem competição, que a gente não falou nada de competição, né? Ele ficou tímido, tentei puxar, mas ele não conseguiu falar muito dessa transição dele, do comercial e agora 100% churrasco. Mas a gente tem muito bate-papo. Aproveita aí. Segue aqui o amigo, pensou em hambúrguer também, segue o amigo aqui. Segue o canal, tá começando agora, a gente precisa muito, manda para os amigos assadores aí. Ah, mas eu não gosto muito do YouTube, mas vai lá, dá aquela moral, se inscreve no canal, porque a gente precisa de números. Então, tamo junto, meu amigo. Tamo junto, Tiagão, obrigado. Sucesso, né? Não desiste aí na caminhada, como eu falei no off aqui, hoje você já era uma referência como pitmaster, né? Então isso não apaga quem você é, se você mexe com hambúrguer, se você não faz fogo de chão. Não, você tem a sua história, né? Não começou de agora. E agora que você tá nessa fase de agora só plano A, que o plano B se transformou em plano A agora, continua firme, que você já tá sentindo aí, já tá sendo referência para uma outra galera também. E eu vou fazer só a última pergunta, porque eu lembrei agora. E você precisa ser rápido, porque já tá me avisando que acabou aqui. Se você fosse começar hoje, no mundo do churrasco, o que é que você não faria? Melhor, por onde você começaria? Por onde eu começaria? Ou o que você não faria do que você fez de errado? Eu comecei comprando equipamento demais, enfim... É difícil responder essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta pra mim pra ver se eu sabia responder. Você chegou à resposta? Cheguei, mas demorei. Mas tá acabando seu tempo. Cara, eu acho que o medo de começar, de arriscar. A gente procrastina muito, sabe, Thiago? A gente fala bastante. Enquanto você tem seu plano A, você nunca vai dar valor ao seu plano B. Entendeu? Lembrei, você falou da transição, mas a Burger de Quintal, e que é a BBQMCZ hoje, o que é o Lampião, começou com R$500 que eu tirei do meu salário. Eu disse, eu vou investir R$500 para ver para onde é que isso dá. Todos os equipamentos que eu tenho hoje estão quitados. Eu comecei com fundo de caixa com R$500. Quando eu comprei o defumador, eu disse, eu vou aumentar para 1.000.
e deixei hoje, sem brincadeira nenhuma, o meu fundo de caixa de reserva para BBQ MCZ são R$ 2.000, que é o que eu uso para comprar de proteínas, Fazer o para giro. fazer girar. Com que os R$ 500 saiu T6, saiu 2 parrilhas antes de chegar nos Dois pits, pits. 2 pits table, 2 T6, saiu um primeiro pit de carretinha, que foi a Carlota, Isso. O segundo que é o e de Lampião. tipo, em números, saímos de um Ford Ka, Isso. É. ou um Celta naquela época, poderia ser dizer o valor, em termos de valores, tá, pessoal? Para vir agora para um pit fluxo direto, um equipamento texano, que praticamente o dobro ou mais um pouquinho do que o valor do primeiro de carretinha. E Não só todos em quitados. valor, E de em qualidade. qualidade Mas, e tamanho de produção, né? verdade, a capacidade de produção, mas assim, o pontapé inicial, você tem, lembra isso, enquanto você tem seu plano A, você nunca vai valorizar o seu plano B. Ou você começa a equilibrar. Fazer a fase de transição de profissão, ela não é fácil. Então, estuda bem o mercado, conhece teu produto primeiro, ouve teu cliente, fideliza teu cliente, depois você lança sua marca e lança seu produto. Esse foi mais um bate-papo passador com o nosso Pitmaster Will. O Tamo Instagram junto. dele tá aqui. Segue, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda para todo mundo da família. E vamos embora que episódio 3 tá chegando aí. Valeu, Sucesso, Tiagão. meu amigo. Tamo junto.